atendendo o pedido de João Muricy Mercedes, missionário primeiro Muricy Carminúcia, filha da nossa mãe clarividente, se faz presente e ela vai conduzir a nossa reunião. Nada mais oportuno que esse dia. Hoje, dia de troca de rosas, hoje que se a nossa mãe estivesse aqui ocupando o plexo físico na Terra, que eu tenho certeza que ela já tem o seu terceiro plexo lá em outras dimensões, ela hoje estaria completando 79 anos. Antes de passar a palavra para a nossa convidada palestrante de hoje, convido a todos, vamos nos harmonizar, levar os nossos pensamentos, fazer a abertura do nosso trabalho. Que as forças iniciáticas do grande oráculo de Simeroma de Deus, este mundo iniciático, que a nossa mãe descortinou para nós, este acervo de forças curadoras e desobsessivas, possa encontrar em cada um de nós a sintonia, a receptividade. Nesse momento de transição, de mudanças, de transformações, mais do que nunca, os mundos iniciáticos esperam de nós o equilíbrio, a harmonia, a conduta, a segurança. Assim, meus mestres, vamos, em Cristo Jesus, nos preparar. Eu convido o príncipe Lua Sérgio, a Muricy Sol Marlene, Sérgio, faça sua edição e canto. Salve Deus. Ó Jesus, divino amado mestre, ó Simiromba, meu pai. Nesta bendita hora quem te fala sou eu, Jaguar Mestre Lua, da falange de sublimação, povo de Abatã. Príncipe Maia deste amanhecer, adjunto a Lufã, Quataí 108, Mestre Barros. Na ordem do adjunto Uricy, Quataí 108, Mestre Edelvis. No adjunto Ipuena, Quataí 108, Mestre Lacerda. Padrinho do adjunto Alfarema, Quataí 108, Herdeiro Triada Arpázios. Raio Adjuração Rama 2000, Mestre José de Lima. Afilhado de Quataí 108, minha mãe clarividente em Cristo Jesus. Eu, Quinto Iurê, adjunto Panaro, Quataí 108, Vancares. Raio Ajanã Rama 2000, Mestre Sérgio Moacir. Os poderes eu bata lá, na linha deste amanhecer. Teu meu Deus e ministro Olorum, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi aos mundos encantados, senti as forças brilhar em nossos corações. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, um cavaleiro especial. E venho na força decrescente do cavaleiro da Lancelude vermelho, barra reino central, turno do Bale. Na esperança de alimentar o meu sol interior, e na grandeza que me fez cavaleiro do Tunadelanos, partirei nos três reinos de minha natureza, com barra zero barra. E na força universal do meu quinto, seguirei sempre com barra zero barra, em Cristo Jesus. Ó Jesus, esta hora precisa de minha vida, teu filho te quer falar. Sou aquele cavaleiro das cordilheiras que desceu para enfrentar o mundo, que se destinava à estrela testemunha, que une as tribos num só pensamento, numa só evolução. Eu sou um espírito espartano, eu vi a luz da verdade, porém fui aquele que fracassou, e em vez da luz triste percorri os caminhos, fracassei por não saber amar. E nesta bendita hora, Jesus, só tu poderás me dar a paz. Quero gritar ao mundo inteiro
no calor desta doutrina. Salve Deus, Jesus querido, tenho a força bendita deste amanhecer, e pelo Pai Seta Branca estou aqui. Obedeço, e obedecerei as leis que me regem neste amanhecer. Sou Maia, e parto com barra zero barra, barra barra, em ti, Cristo Jesus. Salve Deus. Salve Deus. Ó Jesus, ó Simiromba, meu Pai, quem te fala sou eu, Nifa Sol, da falange de Anunciação, povo de Garaci, Iurici missionária, no adjunto Alufã, Quataí 108, mestre Barros, na ordem do adjunto Iurici, Quataí. Salve Deus. Uma licença. Salve Deus, ministro Iurici. Salve Deus, ministro Aratuso. Raios de Simiromba, meu Pai. Salve Deus, minha mãe. Ilumina minha boca e os meus ouvidos, para que eu possa ser merecedora de tamanha honra que me ofertaram hoje. Salve Deus. Salve. Gente, eu sou a parar. Vocês continuam a inventar e eu estou aqui, ó. Valdec, quando falou conduzir reunião, minha vontade foi de correr. Você pode sentar no banquinho alto se quiser. Aí as perninhas param de tremer. Com certeza. Ainda vou assistir a abertura do trabalho e entra em sintonia e acabou. Você que aqui os aparatos sabe como é que a gente fica. É uma honra muito grande para mim. Desculpa, filha, eu acho que eu incorporei o Michel, né? Falei Aratusa. Mas é emoção. Realmente eu devo ter incorporado ele ou lembrado, né? E é uma honra estar aqui, presente de vocês, e fico assim. Quando o adjunto Iurici me convidou, eu falei, é para falar de indumentária? Ela disse, não, é para falar de sua mãe. E hoje eu estou de veras emocionado. Na hora que o meu irmão Valdec falou, lembrou que idade a mamãe faria hoje, né? E lembrar que é no dia do aniversário dela e eu estou aqui com vocês. Vocês que são meus irmãos queridos, que eu tenho um amor muito grande em cada falange missionária, em cada irmão jaguar. Cada um que passa, eu não tenho como não lembrar da mamãe. Eu ficava muito aquele quintal da casa grande com ela. Às vezes, quando ela não estava bem, não podia participar de um trabalho. E ela ficava, minha filha, observa aquele jaguar lá. Dá uma olhadinha. Olha, ele veio correndo de casa, deixou um porção de problemas e veio cumprir uma escala. Dá uma olhadinha. Olha que coisa mais linda a capa dele que voa assim. E o jaguar ia correndo. Chega a fazer uma coisa assim na capa. E ela, que coisa linda. Eu, não estou vendo muito bonito não. Né? E daqui a pouco vinha uma ninfa. Olha que coisa mais linda. Uma ninfa prisioneira. Uma ninfa, quando era de falange missionária, os olhinhos dela enchia d'água. E ela ficava olhando e eu pensava, que de tão bonita ela está vendo, né? Eu não estou vendo nada. Né? Mas após o desencarne dela, eu comecei a ver com os olhos dela. Como eu passei a amar aquele jaguar que ia correndo, passei a entender, ver o lado que eu não via. Porque tudo era na responsabilidade dela. Eu não via esse lado. Não via aquele olhar de mãe que ela colocava, aquele zelo, aquela admiração, aquele agradecimento pelo mestre da doutrina de Pai Seta Branca. Após o desencarne dela, eu fiquei meio evidente, porque eu fiquei vendo essas coisas todas.
Eu já estou desvirtuando, né? Não, você pode falar à vontade. Não, porque falar da vida dela, a vida dela é missionária, vocês conhecem, né? Eu procuro levar um lado assim que vocês não conhecem. A vida da mamãe foi muito linda. Muito linda. Completamente diferente de qualquer ser humano. A mamãe já casou diferente de todo mundo. A mamãe casou diferente de todo mundo. Mamãe era apaixonada por um rapaz, um tenente, e meu avô disse, nem pensar, podia nem passar lá na porta. E ela obedecia muito. Naquele tempo, as filhas obedeciam corretamente, ou sumiam pelo mundo, ou tinham uma obediência, vamos dizer assim, não é nem de militar, era muito, muito pior, né? E a mamãe era uma boa filha, ela obedecia muito. E nisso apareceu meu pai, que era secretário do Dr. Saião, que veio. Eu vou contar do começo para depois, um dia, quem sabe a gente não conta mais um pedaço, né? E ela chegou, esses engenheiros lá, meu pai não era engenheiro não, Dr. Saião que era engenheiro, ele era secretário do Dr. Saião, para fundar a cidade de Séries. E meus avós já moravam em Jaraguá, vieram de Sergipe e já moravam em Jaraguá. E aí pronto, meu pai se encantou com ela, que também era uma pessoa apaixonada por uma moça, inclusive ele veio do Rio de Janeiro com o Dr. Saião, porque é desgostoso que a moça que ele amava estava com câncer no seio. E ele mais a mamãe fizeram uma amizade muito bonita, obrigada. Fizeram uma amizade muito bonita e um dia ele falou, Neivinha, eu sou apaixonado por outro. Não vou casar com ela que ela está morrendo. Você é apaixonado também, seu pai nunca vai deixar. Vamos casar? Aí ela disse, vamos casar. Eles estavam em Jaraguá, já iam para Séries definitivamente, então vamos casar até tal dia, né? Porque aí a gente já vai embora para Séries junto, casado. Muito bem. A lua de mel dela já foi no acampamento dos engenheiros lá em Séries. E durou pouco, né? Vocês sabem que meu pai, quando essa cobrança dele, né? Ela desencarnou, o Beto tinha nascido. Inclusive ela mandou pedir que queria conhecer o Beto. E o amor dos dois era muito bonito. E a mamãe deixou, o Beto foi ver ela e tudo, e ela desencarnou logo aí. E de lá pra cá meu pai bebeu muito, muito. Bebeu e desencarnou com cirrose hepática. Se encarnou com cirrose hepática e a mamãe, ele foi suicídio, ele foi considerado na espiritualidade, ele ainda tinha 6 anos na Terra. E ele bebeu tanto, né? E ele adiantou, ele foi considerado suicida nos planos espirituais. Ele não cuidou da matéria dele e não cuidou da vida dele e foi considerado suicida. E assim a mamãe ficou com 4 filhos, voltar para a casa do pai, nem pensar. Era tudo que ela não queria. Ela não voltaria e não levaria nós 4 para viver naquele regime que ela vivia. Meu avô era uma pessoa extremamente sistemática. Quem conheceu ele aqui no Vale não tem ideia de quem foi aquele coronel. E quem conheceu aqui, lembra que ele já pegou até para bater na mamãe, né, Valder? Pegou, andou errado, ele era danadinho. Mas tinha adoração por ela, tanto que a primeira vez que ela ficou na UTI, que ele chegou, foi visitá-la, ele chegou, minha filha não está bem, eu não quero viver sem ela. E desencarnou assim. E ela começou
Aí ela colocou, tinha um colega do papai, Neiva, o que você vai fazer da vida? Aí ela disse, eu vou, não sei, para casa do meu pai eu não volto. Ele disse, eu sei tirar fotografia. Você quer que eu te ensine? Você bota uma foto. Ela disse, quero. Aí ela aprendeu a tirar fotografia. Estava bem, construiu foto Neiva e tal, estava indo muito bem. Aí começou com uma tosse. E o médico chamou ela e disse, Neiva, te cuide, para com isso. Fotografia naquele tempo não era você tirar e mandar para um laboratório, não. Você tinha que ter um laboratório. Ela tinha um laboratório também. Mexia com coisas muito fortes, com químicas muito fortes. E ele disse, eu te dou 6 meses para você ficar tuberculosa. E você vai deixar seus filhos sem ninguém. E pensar, tocar nos filhos dela era a mesma coisa de... E ela fechou foto, trocou, conseguiu trocar numa chácara. E nós fomos para essa chácara. Pegava na enxada. Gente pequena. Lá, mamãe tinha uma aula, uma coisa diferente. Diferente. Mamãe sempre teve um carisma muito grande. Isso ela é católica, apostólica, romana. Mas a mamãe tinha um carisma. Uma coisa atraía. Como ela era uma mulher jovem, bonita, né? Também as pessoas se apaixonavam por ela, era uma coisa séria. E assim, quando ela trocou essa chácara, o pessoal perguntou, o dono da chácara, se eu posso deixar meu irmão aí? Ele não é uma pessoa sadia mentalmente, mas não mexe com ninguém, é bom trabalhador, ele tem a casinha independente e eu deixo ele aí, serve até de companhia. Mamãe disse, não, pode deixar. E esse maluco, ele apaixonou pela mamãe de uma forma, que um dia, quando acorda, a gente dormia, a casa era muito engraçada, eram 2 quartos, não tinha separação não, era separado só com guarda-roupa. E o Beto dormia, mas a mamãe no primeiro quarto e o resto, eu, Estúdio, Vera, Raul, dormíamos em outro, e mais uma moça que a mamãe criou. Quando viu, ele estava com um facão. Não sei. Isso aí já era um poder, eu estou contando a história desde o começo, para vocês verem que ela já tinha uma proteção muito grande. Mamãe acordou e deu conta de segurar esse homem com esse facão. Ele ia bater em cima do Beto, com ciúmes. Quase ele matou o Beto. Então são coisas assim que ela já tinha uma proteção muito grande. Aí corre, vamos vender a chácara, não fica mais aqui, vem minha avó, vem meu tio, e agora você não fica mais aqui. Aí, vamos vender, não vendia. O cara levou o doido voltava, então tinha mesmo que sair. Aí ela conseguiu trocar num caminhão. O que eu vou fazer com um caminhão? Minha avó aprende a dirigir, vai dirigir o caminhão. E assim ela se tornou a primeira motorista profissional pelo menos no estado de Goiás, né? Diziam que é do Brasil. No estado de Goiás foi a primeira mulher a ter, e aí nós fomos. E meu avô brigou, porque dessa vez ele queria que ela voltasse para casa, ela não queria e tal. Aí começou a nossa vida de cigana. Ela brigou com meu avô vem para dentro de casa, ou some daqui, bateu nela, minha avó desmaiou, e a mamãe chegou lá e disse, ó, nem importa, bota todo mundo aqui dentro do caminhão. Aí ela já estava bem de novo. Um dia eu contei essa história pro Carneirinho tem que fazer uma CPI. Ela subia de vida muito rápido. Aí nessas alturas já falavam dela com um outro caminhão, ela já tinha 2 caminhões na época já. E falavam dela com motorista, e meu avô achou que não estava certo aquilo, né? E ela dali nós fomos parar no Paraná. Ficando um mês em cada lugar e tudo. Voltamos para Goiás, depois de 2 anos, ela não aguentou as saudades da mãe dela. Nós voltamos, fomos para a cidade de Tumbiara, e foi lá aonde começou o primeiro fenômeno
da mediunidade dela. Logo que nós estabelecemos lá na cidade de Itumbiara, a mamãe do nada apagou. Não acordava, pressão boa, pulsação boa, tudo, mas ela não voltava, dormia sem parar. Que é aquelas 6 dias que tem nos livros e tudo mais. E ela não acordava, a gente fazia promessa, fazia tudo, levantava tudo. Aí tinha um padrinho meu de fogueira, que um dia eu conto a história, que é até cômica. Era bom se eu pudesse contar tudo. Porque a mamãe, quando veio do Paraná, ela trouxe 5 famílias dentro do caminhão. Legal seria, né, Lúcia? Legal seria. Só contando, assim, com detalhes para vocês. Eu estou querendo chegar um pouco mais perto do vale, mas é muito interessante. Seria bom se a gente contasse e fizesse por capítulo, como a Mãe Tildes fez com a gente para contar a história do Angical. Lá na UES, a Mãe Tildes contava por capítulo. Todo sábado a gente se reunia, fazia uma fogueira e ela contando por capítulos da história do Angical. E ela já trouxe um tanto de gente junto, que estava lá passando fome e tudo mais. Tem 1000 coisas para a gente contar do Paraná. Parece que a gente foi lá e voltou, né? Não, tem uma história comprida. Mas quando ela chegou em Itumbiara e a mamãe não acordava de jeito nenhum, e das pessoas que ela trouxe, que até era meu padrinho de fogueira, porque com o meu padrinho verdadeiro de batismo e tudo, não, quando a mamãe foi ser caminhoneira, ele não era mais compadre dela, entendeu? E a mamãe tinha dó de eu não ter padrinho, aí me deu esse padrinho, eu tenho uma consideração muito grande, que trouxe de lá, que tinha 11 filhos, estava na maior dificuldade lá no Paraná. E ele era meu padrinho. Aí ele chegou, disse, ó, já chamaram padre? Já chamaram médico? Já chamou todo mundo? Pois eu sei, eu vou ali numa benzedeira. Benzedeira essa que era uma médium. Uma médium. A médium entrou no quarto, me lembro bem, porque eu era muito pequena e o Beto e a mamãe tinham uma mania que eu, Raul, Vera não podia ver as coisas, né? Eles tomavam a frente dos problemas familiares, né? Era o Beto, a mamãe e a Estude. Eles que tomavam a frente. Eu sempre fui muito xeretinha para entrar nas coisas, mas eles brigavam. Criança, vai para lá. E o Beto não deixou, logo que a mulher entrou, ele foi botando a gente para fora. E a mulher fez assim, nossa, que fedor de cachaça. Eu vou contar essa parte para vocês entenderem que cada médium tem uma forma de trabalhar. Essa médium foi formidável com a mamãe. Mas é engraçado. Hoje a gente conhecendo a doutrina, né? Ela entrou, que cheiro de cachaça. Quem bebeu aqui? Deram cachaça para essa mulher? Desse jeito. Não, ninguém bebeu cachaça, não. E o Beto já olhou, não tô gostando dessa bezedeira, não. Mas ela pediu para todo mundo sair, ficou só esse meu padrinho e a Estude, né? O Beto ela não deixou no quarto, não. E lá ela fez lá, deve ter dado um passe, não sei direito o que ela fez. E a mamãe voltou assim. Aí ela chegou, pegou no ombro da mamãe, se eu me lembro, que já tinham aberto a porta, né? E lembro também da mamãe contar, do pessoal contar. Disse, olha, você é uma médium. Eu não sabia que era médium, não sabia nada. Você é uma médium e eu te dou 3 anos, você tem 3 anos ainda. Mas sua mediunidade vai desabrochar de um jeito. E se você não a desenvolver, você vai ficar louca. Aí a mamãe perguntou ao meu padrinho o que era aquilo. Aí ele disse, não, ela é espírita, ela é uma médium, ela está vendo o que está acontecendo com você. Você ficou desacordada, contou a história. Aí depois devia ter me deixado morrer. Mas não queria saber dessa história de espiritismo na minha casa. E a senhora pode ir com Deus.
E mal agradecida que só, né? E a dona não se fez de arrogada, foi-se embora. E realmente, depois disso, nós tivemos muitas dificuldades na vida. Muitas coisas assim, até materiais que a gente não tinha enfrentado. Com intensidade nós tivemos. E realmente a mediunidade dela já estava brotando. Isso mais ou menos em 52. E ainda passou dos 3 anos. Para piorar mesmo, para desenvolver, para ela começar a ficar louca, já foi em 57 aqui em Brasília. Aí nós rodamos muito, fomos para Centralina, fomos para, moramos em Morrinhos, depois desse Tumbiara, viemos parar em Goiânia. De Goiânia foi quando o Dr. Sayão nos reencontrou e ele convidou a mamãe para vir para Brasília. A mamãe já tinha um caminhão, trabalhava na lotação, tinha um caminhão fichado na prefeitura de Goiânia, e o Dr. Sayão mostrou as vantagens, né? Em Brasília se ganhava quase 4 vezes mais um caminhão fichado na mesmo calibre que ela tinha o dela. E nós viemos para cá, mas foi botar os pés em Brasília. Aí mamãe já começou a ficar diferente, a ficar nervosa, a transformar a nossa vida. O dinheiro não dava, o dinheiro sumia. Mamãe, que sempre foi uma pessoa que amou os filhos acima de tudo. Tem um monte de parte que tem nos livros, vocês conhecem, eu não vou repetir. Mas foi muito difícil. O que não tem nos livros é que ela chegava, do jeito que ela batia a porta do caminhão, a gente já sabia se ela vinha. Hoje a gente sabe que era acompanhada, né? Mas a gente pensava que era em crise. Então ela quebrava tudo dentro de casa, machucava a gente assim, que ela se debatia, a gente tentava segurar. Então a gente foi esperto. Por que o Beto é o primeiro doutrinador deste amanhecer? O Beto ficava atrás da porta e a Estude do lado, quando ela entrava desse jeito, ele engravatava, amarrava e amarrava ela na cama, aí ela não quebrava nada. Se ela fosse mais esperta, quebrava alguma coisa, a gente limpava enquanto ela ficava bufando a entidade. Ela incorporada, hoje a gente sabe. Naquela época a gente não sabia nada. Ela amarrada na cama, porque amarrar só não adiantava, ela ia se machucar. A gente tinha que amarrar ela na cama. Virar ela, né? Entendeu? E ela ficava bufando, e o Beto lá do lado. Você vai ficar assim, acho que o espírito já atuava ele, até você melhorar, porque isso não se faz. Você não ensinou a gente a fazer isso. Eu acho que daí ele já estava doutrinando, né? Não está sabendo, está pensando, está falando com a mamãe em crise, né? E a gente começou a entrar em desespero, porque não era aquela mãe dócil, companheira, entendeu? Foi atrapalhando muito. Começou, aí um dia ela chegou na hora do almoço, interessante, que ela tinha uma proteção que ela conseguia trabalhar. Foram raras vezes que a mamãe saía no meio do expediente. Ela tinha inclusive uma responsabilidade muito grande, que ela carregava os topógrafos e engenheiros no caminhão e o pessoal também, agrimensor, tudo, para a medição da Praça dos Três Poderes. Então ela não podia nem faltar, né? E tinha mais 2 caminhões que era com motorista. Um dia ela chegou cedo para almoçar, deve ter deixado o povo lá, né? E ela foi chegando, entrou, para dentro do quarto, assim, quieta até. Lá ela então caiu, ficou lá caída no chão. Nós entramos, como que foi mãe, pusemos ela na cama. E ela estava assim, inerte, completamente. Não bufava, nem nada. Ela estava inerte e eu saí gritando, de repente, nessa hora, até pode ser Pai João, qualquer entidade que já me guiou.
O Beto saiu correndo para buscar o médico. Eu saí correndo, chorando. E fui atrás de um engenheiro. Esqueci o nome dele agora, mas acho que tem no livro. Cheguei lá, minha mãe está morta. Minha mãe está morrendo. Aliás, me perdão. O médico veio primeiro, o médico é que disse, ela está morrendo. Tenta aviar essa receita. O Beto saiu para aviar a receita e eu saí chorando, gritando. E lá em casa foi um alvoroço só, né? E esse moço veio correndo comigo. Ele entrou, chegou, olhou para o médico, o senhor é um irresponsável. Como é que o senhor grita para essas crianças, né? O mais velho era o Beto, estava com 13 anos. Vocês gritam para essas crianças que a mãe está morrendo? O senhor é irresponsável. E saia daqui, gritou com o médico. E lá dentro, de novo, eu não sei o que ele fez. E ele era espírita. Ele era espírita e não dizia para ninguém. Ninguém sabia. O espírita naquela época... Era reservado. Ou ele era reservado, ou ele era taxado de macumbeiro. Ou ele era taxado de macumbeiro. Ou de pessoas de nível muito inferior. Quase que marginal. Era assim. Eu sei porque nós enfrentamos isso tudo. E era muito, então, quem era que conhecia a ciência do espiritismo, a vida fora da matéria, o efeito das encarnações, ou seja, acreditava em Deus, né? Porque se você não acredita na reencarnação, como é que você acredita em Deus? É um Deus injusto. Na realidade, você tem que ter fé e confiança em Deus, né? E a gente, pela falta de conhecimento, você é metade. Ai, graças a Deus. Que Deus foi bom comigo, me deu olho e boca, tudo certinho, né? Se não deu pro outro, coitado, porque ele gosta menos dele, né? E não é por aí. Deus é justo e nós sabemos disso. E no Espiritismo que nós conhecemos esse Deus justo. A gente ainda não conhecia. E esse engenheiro, que eu não passou o nome dele aqui, deve ser o nervoso. Ele chegou, sentou e disse pra gente, falou muito sério. O Neiva, se cuide. Você esse caminho, você tem que fazer alguma coisa, você tem que frequentar. A incorporação que você teve hoje é uma coisa assim, fora do normal. Se você não vai cuidar, aí nós lembramos da médium. Aí lembramos lá há quase 6 anos atrás. Aí nós lembramos. E aí o Beto tomou a frente nesse sentido. Minha mamãe não queria. Minha família já me esconjura. A família do seu pai já esconjura vocês. Um dia eu vou contar aqui que ela passou, o meu avô roubando a gente. O que ela teve que fazer para a gente não ir embora para a Argentina? Eu contei assim rapidinho, mas é muito legal a história da mamãe. É toda cheia de emoções. E ela aí falou sério, e vai a gente lutar. Aí a gente tomou a frente, o Beto tomou a frente, lembrou da mulher que ela iria ficar doida, e ela já estava. Para nós, ela já estava. E aí fomos nós colocarmos a consciência na mamãe. Porque ela ficava realmente muito atuada, né? Muito atuada. Mas, e aí esse engenheiro conseguiu, chegou um conhecido da mamãe de Goiânia, que também era uma pessoa que tinha um centro lá em Goiânia. Era amicíssimo da mamãe. E ela não sabia. E ele chegou em Brasília também. Eu estou contando para vocês porque a proteção, as entidades traz as coisas tudo na hora certa. E chegou, aí nós contamos para ele, era a pessoa da nossa intimidade. Quando a gente contou, ele disse, nós vamos fazer uma sessão aqui hoje.
eu faço isso, eu tenho um centro. E começou. Nessa sessão já incorporou meu pai, ainda como espírito incompreendido, tá? Que vagou muito, já sabedor que tinha vagado pela inconsequência dele de não cuidar da matéria e ter sido considerado um suicida. Já estava fazendo um mal muito grande para a mamãe com a mediunidade aberta. Quem encostava primeiro nela era ele, não é? E veio. E foi a primeira evidência que a mamãe teve, assim, bem consciente, foi da Senhora do Espaço. Ela viu aquela mulher muito bonita numa cadeira de rodas, que dizia para ela, mas ela encantou-se com essa senhora. Foi o espírito que mais a mamãe, assim, se virou a favor de espiritismo e até acreditar em alguma coisa. Foi o espírito dessa Senhora do Espaço. Ela dizia, quem é você? Por que eu estou te vendo? Ela dizia, eu sou a Senhora do Espaço. Mas como é que você chama? Dizia, eu me chamo Adelina. Por que você anda nessa cadeira? Ela disse, porque eu fui muito incompreendida. Eu fui uma médium que não trabalhei a minha mediunidade. Eu tinha muito dinheiro e não queria saber disso. E nisso ela foi doutrinando a mamãe. E esse espírito encantou muito a mamãe. Muito mesmo. Incorporou a Senhora do Espaço, que foi assim, uma coisa maravilhosa para nós também. Incorporou Vozinha Marilu, se dizendo nossa protetora, e incorporou meu pai. E essas três entidades chamaram e nos responsabilizaram pela mediunidade de mamãe. A gente tinha que levar ela no centro, nas coisas. Eu não sei se eu tenho tempo ainda de contar alguns pedacinhos dessa caminhada. Hã? Tem? Tem. Fica aqui conversando, mas não quero atrapalhar a reunião de jeito nenhum. Olha, não é essa, né? Não, vou ficar bem à vontade. É porque tem algumas coisas na vida missionária da mamãe que não tem nos livros e que eu tenho, assim, encanto total por essas coisas. E ela... Aí nós começamos. Gente, como é difícil. Como é difícil. Agora mesmo estava conversando com a Helena e eu já estava lembrando, Helena, da caminhada nossa, que você teve uma caminhada, e eu me lembrando da nossa também. E a mamãe, a gente foi em muitos centros. Mamãe não aceitava. Mamãe voltava pior. E a gente não sabia que não era ela. Era também já as atuações até de cobradores nossos também, né? E a mamãe ia, ela chegava lá, não gostei. Aí vieram indicar o Campo Limpo pra gente. Aí vamos, o Campo Limpo. Chegou lá a mamãe, que coisa mais linda. Lá veio um instrutor lá, conversou com ela, explicou, deu para ela uma noção, dentro até mesmo do que esse kardecista tinha dado, que fez a sessão lá em casa, entendeu? Deixou livros para a mamãe ler, mas ela queimou, né? Ela queimou os livros. E lá ele deu também, que lá era eclética, né? Mas o mestre lá era um bandista. Não, esse mestre que conversou com a mamãe, lá no Iocanã, né? Ele conversou com a mamãe, dando maiores esclarecimentos desse kardecista que tinha indicado pra gente que ela teria acreditado que era um amigo dela. E lá, ela ficou muito feliz. Aí disse, não, aqui vocês podem me trazer, que eu venho. Aqui vocês podem me trazer. Gostei. Gostei. Ai, que coisa mais boa. E a mamãe ia sentindo bem. Ficamos lá, assim, a gente ficava horas lá. Chegava mais cedo, depois tinha o trabalho, o passe e tudo.
e já vinha embora de noite. Ah, meu senhor, quando vinha embora, o pau quebrava. O pau quebrava. Mamãe já assim, para encurtar as histórias menos importantes, ela chegou a incorporar um sofredor, um Exu, sei lá o quê, dirigindo. E tava só a gente. E ela que dirigia. O Beto dirigia, mas não tinha nem carteira nessa época. Acho que tinha. Tinha não. Pô, tem que fazer as contas para ver se eu não estou mentindo. E eu sei que eu lembro que o Beto, nós tivemos que tirar, botar ela amarradinha, que era só como a doutrina era amarrada, era um jeito. Lá em cima do caminhão, a sorte que a gente tinha levado o colchão, Taverinho, o Raul, que vinha dormindo na volta, né? E esse colchão serviu pra gente botar ela lá em cima e ficar quieta. O Beto dirigindo, a Estúdio segurando pra ela não sair. E os meninos lá dentro, junto com o Beto, e morrendo de medo, né? E muitas vezes nós chegamos a frequentar o Iocanã, acho que umas 5 vezes. Mas foi humanamente impossível. A mamãe voltava cada dia pior. Ela voltava a estaca zero daquelas incorporações que a gente não sabia, com muito mais intensidade. Porque nessa altura a mediunidade estava mais desenvolvida, né? E nós fomos assim, penamos muito, 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 antes do Pai Santa Branca chegar, porque todo mundo pensa que o Pai Santa Branca chegou assim, né? Não. E aí nós fomos frequentar um centro de Umbanda, que esse centro de Umbanda tinha uma pessoa maravilhosa, uma médium maravilhosa, foi onde eu e Estúdio desenvolvemos. E lá, ela punha a mamãe, em vez de tratar a mamãe assim na mediunidade, já pegava a mamãe e colocava a mamãe para atender pessoas. E ela incorporava uma entidade chamada Caboclo do Piniquins, a quem a gente tem assim muito carinho, mas ela não deixava aquele trabalho de despacho, porque a Umbanda que eu conheci, ela faz hoje o trabalho branco, atende as pessoas. No outro dia eles dão oferenda e fazem o trabalho de cargo para aquelas entidades que tirou dessa pessoa não voltar. E o Caboclo do Piniquim dizia a ela que não podia, que ela não podia fazer aquele trabalho. E ela teimava, né? Nós nunca fomos nesse trabalho não. Ia nesse, inclusive ele dizia para a mamãe não ir. Ele dizia para a mamãe não ir no outro trabalho. E dizia para ela acabar. E foi lá onde nós tivemos, depois nós tivemos a prova da surra do Pai João na mamãe. Mas a gente não conhecia. Que nós vimos esse caboclo chicotear essa médium dela rolar assim, era um galpão grande, maior que esse, bem maior. E ela rolar no chão, não era na hora de trabalho não. E ela rolando no chão e ele dizendo, e fechou o centro. E lá nós ficamos novamente sem lugar nenhum para trabalhar. Fechou. O lugar que a mamãe estava achando mal, fechou. E lá ficamos nós de novo. E cada vez dessa ela fazia, eu não tô, mexer com o espírito, eu não quero mexer. Isso não é coisa boa, quando a gente está gostando de um lugar, não dá certo. Né? Aquela responsabilidade dela, porque muitas pessoas pensam que essa revolta da mamãe era uma revolta do espírito dela, porque ela era uma pessoa rebelde. Não, não era assim. Era a responsabilidade da mãe. A mamãe era mãe e pai. Ela teve uma família, uma sociedade que cobrou dela a nossa criação. Que quiseram tomar a gente dela ou pegar ela com a gente e ela não deixou. Então ela tinha aquela responsabilidade em dar uma boa vida para nós. Por isso ela ficava revoltada. Era a preocupação de nos arrastar ao destino dela. Porque praga ela teve dos meus avós
tanto paterno como materno, Nilce. E de pessoas também, parentes, amigos do meu pai e tudo mais. Meus avós, então, nem se fala, foram embora, vieram da Argentina para o enterro dele, foram embora corrido, porque eles tiveram assim, queria levar a gente. E ela ficou na luta, na mediunidade dela. Ficou uma luta, ia para cá, não dava certo, ia para lá, depois apareceu Dona Sinhá, um centro kardecista, Sebastião Marte, lá no coisa, foi muito bom. Este médium, que era lá do Iocanã, que atendeu a mamãe, que a mamãe gostou muito, veio-se embora de lá, trabalhava nesse centro. Aí eu e Estude Desenvolvido, e a gente fazia, os médios passistas de lá, era eu, Estude, esse Seu Dito, a esposa dele que atendia 200, não sei quantas pessoas que iam lá, nesse centro. Aí a mamãe também atendia pessoas, foi desenvolvendo, foi melhorando aquele estado. Esse centro kardecista foi muito bom, mas ainda não era. E Pai Santa Branca não tinha vindo ainda. Isso, gente, materialmente falando, a mamãe foi assim, perdendo tudo, e o maior desespero. O maior desespero dela era esse, era a insegurança das nossas vidas, a dela, mas na verdade a mediunidade dela, quando veio, foi arrastando tudo. Não pergunte como, só a CPI mesmo. Porque na realidade foi uma coisa assim, como vai junto, é impressionante. O médium, quando ele tem que acreditar e ele tem que reiniciar a vida, né? Porque no caso da mamãe era um reiniciamento da vida, a forma que ela foi criada, a forma que ela entendeu a vida, e daqui a pouco um retorno, e sempre assim. Aí o vozinha de vez em quando incorporava, Pai João já tinha vindo, o pajé já vinha, incorporava nela, que incorporou nesse centro. Mamãe recebia o pajé lá nesse templo, nesse centro umbandista, e ela, naquela, ainda, isso aí dizia, ela só vai quietar, ela tem uma missão muito grande. Todo mundo, aonde a gente passava, no centro, com outras entidades, as entidades que incorporavam na mamãe, dizia, ela tem uma missão muito grande. E a gente, aonde, né? Vamos procurar, aonde é essa missão? E lá vai. E as coisas só se perdendo e tudo, até que um dia ela freou o caminhão bruscamente e doida, eu vi uma luz muito grande, muito grande, parece um fogo, não parece um fogo, parece ouro, uma luz enorme. Aí saiu esse índio, se apresentou a ela como cacique guerreiro Tupinambás. Eu vim, minha filha, eu sou sua guia. Ela disse, mas meu guia não é o pajé? Ele disse, eu também sou. E aí as coisas começaram a mudar na nossa vida. Aí as coisas começaram a mudar. O Pai Santa Branca, quer dizer, o cacique guerreiro Tupinambás, né? Ele incorporava cedo, meio-dia, de noite, na hora que precisasse. Cada hora que a mamãe começava a se desarmonizar, olha a grandeza de Pai Santa Branca, até materialmente. Ele vinha, ele nos ensinava alguma coisa, ele ia nos esclarecendo, e toda vez que a gente perguntava onde que a mamãe pode ficar, para desenvolver essa mediunidade, para ela não ficar doida mais. Ele dizia, ela tem uma grande missão, vai chegar. E aí as coisas começaram a melhorar. Também no centro lá da Sebastião Marte fechou.
Quando fechou, aí eu vou contar esse pedacinho. Esse pedacinho é muito bom. Eu estou despedindo aqui o ministro que vai saber o que tem que eu falar aqui, né? Aí isso fechou. Fechou o Sebastião Marcha e pronto. Claro, nós já tínhamos o Pai Seta Branca, era uma segurança muito grande. Ele vinha, mandava o pajé incorporar, dar passe. O pessoal começava a chegar lá em casa. Não tinha nenhuma placa, nós não falávamos para ninguém o que a gente era. A gente lembrava muito do Volney e desse outro engenheiro que dizia que não se podia falar não, que era recriminado. E a gente também calava o tanto que podia, né? Mas o povo chegava. Diz que a senhora cura a gente, diz que a senhora dá passo na gente, diz que a senhora sabe ver a vida da gente. E a mamãe começou naquele desatino que vocês conhecem do livro, falavam que não devia e tudo mais. Depois o Pai Seta Branca vinha, explicava, Pai João então, né? Pai João vinha muito também para explicar o que ela não podia fazer, né? A gente falava, mas na hora que ela explicava, lá. E assim ficamos a gente com uma médium e as entidades sempre explicando, não pode ser muito dentro de casa. E a gente não entendia bem. Ele incorporava a mamãe dirigindo, incorporava 2, 3 vezes por dia. Como é que não podia incorporar em casa? O que a gente ia fazer com a mamãe? Né? Começou aquela... Ele dizia, não, vai procurando, vocês vão achar. Aí um dia falaram, Neiva, tem um centro, lá perto onde você morava, que a gente já estava morando no outro extremo da cidade, do Lucro Bandeirante. Tem um centro lá, vai lá. Aí nós chegamos lá, já não sabia, mas era um candomblé. E quem incorporou nesse candomblé foi eu e o Beto. Porque nós entramos, eu estudo de mamãe, né, a gente não se separava. E lá era um L, assim, vamos dizer, aí depois tinha uma porta menor e aqui seria onde tinha as incorporações, as danças, né? Um ponto de umbanda no chão, assim. E nós estamos lá junto com os pacientes lá. E vinha um médium incorporado. E nós começamos a rir. Gente, era rir, que eu tinha uma vontade de rir de novo daquele jeito. E lá vem o médium com um cachimbo, olho aberto, eles incorporam de olho aberto, e jogava a fumaça em mim, mas no Beto. Mas quando ele fazia isso, nós não ríamos. A gente gritava, a gente dobrava. A mamãe beliscava a gente, assim, e dizia quieta. Quanto mais ela fazia isso, mais a gente ria. Eu falo que eu não quero ir no lugar, vocês insistem em me fazer um vexame desse, porque a atenção era toda para nós dois. E a gente ria. Ela chamou o moço lá, esse que ficava na porta. Por favor, deixa eu sair com meus filhos. Ele disse, não pode. Agora já não sai mais. Quando falava, não pode sair mais aí que a gente ia. E aí, eu vou terminar com isso porque é muito bonito, muito bonito. E a gente ainda, né, já tinha o Pai Seta Branca, mas estava lá, ele mandava a gente ia. De repente chega um outro médium e pega, dá umas baforadas de charuto bem legal em mim, no Beto da mamãe, certo? E a gente gritando, aí não era mais riso, era aquela coisa, né? Mas quanto mais a gente ria, mais vontade. Era consciente, mas nós não conseguimos parar. Aí encaminhou, mandou chamar nós 3. E nós entramos. Quando nós chegamos, era como um elipse. O ponto era assim, lá tinha a médium maior lá, né? Incorporada, vestida com as roupas brancas e tudo. As outras do lado, tinham os mestres, não dá para captar se estava incorporado ou não estava. E trouxeram a mamãe para atravessar ali dentro do ponto e ir lá na médium. Quando a mamãe vai atravessar, ela incorpora. Incorpora e vai no chão, bate a testa no chão, reverencia aquela médium lá e levanta. E a médium sai de lá
faz a mesma coisa e grita e faz assim. Pai grande. Pai maior. Pai maior, né? Pai maior. Eu não. Como é? Acho que eu escrevi. Tem que lembrar. Chama o pai, quem estava incorporado? Pai Seta Branca. Esse pai maior, sua bênção. E ela faz uma desculpa a Pai Seta Branca, a entidade. E desincorpora, a médium fica lá no chão. E a mamãe também levantou e desincorporou e ficou e olhava para nós. Não sabia o que tinha acontecido. E o pessoal vieram, a médium veio com muita coisa com a mamãe e acabou a sessão. E tá, nós fomos embora. E resultado, foi o último dia que funcionou. Fechou. Aí lá vai a mamãe se queixar novamente que era azarada, que onde ia tudo fechava. E o resto nós contamos numa próxima, se nós tivermos uma oportunidade.